Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 17 de dezembro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já te convido aqui a se inscrever no canal, caso ainda não esteja inscrito no canal. Aqui embaixo tem aí o botãozinho para se inscrever gratuitamente. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha, se essa análise for útil para você em termos de aprendizado, em termos de leitura do mercado. Agradeço demais. Vamos aqui ao que interessa, falar desse fechamento do Ibovespa. Está aqui dentro do leilão de fechamento, podendo alterar um pouco, mas já com a alta aí superior a 1%. Vamos lá. Começando a falar aqui do Ibov, alta de 1,08, índice ali perto dos 125 mil pontos. Primeiro sinal positivo, depois de perda de suporte, o sinal de falso rompimento. Para aumentar a expectativa de subida, reforça aqui na superação da máxima de hoje, 125.301, a partir do próximo pregão. Se isso acontecer, aumentará a probabilidade de testar primeiramente a média como um nível de resistência. Depois a gente pode colocar aqui os números do Fibonacci em cima desse movimento de baixa, para ver quais são os desafios, os pontos de avaliação de força de compradores e vendedores aqui na possível subida do Ibovespa. O que é o caminho mais provável, considerando que está dando uma tendência de baixa? É o Ibov ou reverter isso aqui a partir do próximo pregão, ou ter aqui um movimento de subida mais fraco, bater em nível de resistência e perder força e voltar a fazer nova mínima. Esse seria o caminho mais provável em termos de tendência. Para que crie uma expectativa diferente desta que eu estou comentando, tem que ter alguns indícios maior de força, como, por exemplo, um novo fechamento aqui em alta, já para cima da média, para acima dessa região aqui, ó, desse último fechamento, quase que um fundozinho ali, se a gente pegar um gráfico 120 minutos, para ficar mais claro esse fundo aqui, ó, essa região de dois fundos anteriores. Então, um fechamento acima dessa região já cria uma expectativa um pouco mais positiva de força por parte dos compradores. Tá? Mas no primeiro momento, apesar do sinal de alta aí no gráfico diário, que é um fundo aqui, é um fundo ainda descendente, contra a tendência, então a expectativa de ter algo muito relevante para cima é menor, até considerando a força desse movimento aqui de baixo, os candles cheios aqui de baixo. Seguindo para o mini índice, tivemos aqui no mini índice um pregão também bem positivo, um gráfico de 60 minutos fazendo a correção da queda, chegando ali nas médias, e aí eu ficaria atento em quê? Se abrir subindo, eu olharia para compra, sim, próximo pregão, mas eu ficaria um pouquinho mais restritivo, mais restrito, né, o mais exigente. De que forma? Aqui já tem um bom movimento de subida, vários candles. Se abre subindo, dá para se buscar a compra desde que gere ali algum sinal de fundo ascendente mais próximo aqui da média, usando essa região de topos anteriores como nível de antiga resistência funcionando como suporte, ou seja, sinal de alta, pelo menos aí acima dos 125.200, ou melhor ainda, acima do patamar de 125.300. E seria o mais interessante, sendo mais agressivo, abriu subindo, rompeu essa máxima, vou entrar comprando, vou colocar stop abaixo dessa mínima aqui, vou tentar pegar algo para cima. E sendo um pouquinho menos agressivo, seria um fundo ascendente acima do 125.200, melhor ainda acima do 125.300. Por outro lado, é bom ficar atento a isso aqui, ó, essa região aqui, ó. Perdeu essa região de preço, veio forte para baixo esse patamar, passou a proporcionar topo descendente, o pivô de baixo, abaixo dessa região aqui preferencialmente, ou até um pouco para dentro aqui, eu ficaria mais disposto a abrir a operação de venda, que é como se a gente tivesse tido, olhando no gráfico 120 minutos, uma correção aqui que testa a linha média, gera um sinal de topo descendente e aumenta a probabilidade de continuar caindo. Então, eu ficaria bem atento a isso. No dólar, tivemos um dia de queda, de nova máxima histórica, o dólar batendo nos 6.217. Importante ressaltar que o dólar agora, para mudar a sua tendência de alta, ele tem que voltar para baixo dos 5.877, essa tendência de curto prazo. Essa queda do dólar está se sustentando acima desses níveis aqui anteriores, o nível de suporte ali na faixa dos 6.100, número redondo, e para gerar um sinal um pouquinho mais relevante de baixo, perder a mínima do pregão de hoje e fechamento abaixo da média amplia essa sinalização de baixa, essa perda de força aí no pregão de hoje. Mas olhando para um gráfico de menor periodicidade, gráfico de 60 minutos, ficou entre as médias. Entre as médias, o ideal seria o quê? Abrir subindo e passar a proporcionar sinal de alta pelo menos acima no patamar de 615. Acima dessa região aqui, ou 620, que é onde está a média, no gráfico de 10 ou de 5 minutos.
para buscar a operação de compra. Por outro lado, como chegou aqui, ó, nessa região de topo anterior, topo aqui também, bateu e perdeu força, aqui bateu e perdeu um pouquinho de força. Se vier aqui para baixo dessa região, ali na faixa dos 6,081, 6,085, proporcionando topo descendente abaixo desse patamar, olharia um pouquinho mais para trabalhar na venda no gráfico de 10 ou de 5 minutos no dólar, ou seja, basicamente já gerando uma sinalização ali para baixo de ter um movimento de queda. Lógico que, como a tendência é de alta no gráfico diário, e ainda não tem um sinal tão claro de reversão dessa tendência, ou seja, o que aumente muito a probabilidade dessa reversão, focaria um pouco mais em buscar, ficaria mais interessado, vamos dizer assim, em operações de compra acima de níveis de suporte para obter uma melhor relação risco-retorno. Olhando agora para as ações, a PTR4 terminou o pregão de hoje, apresentando aqui uma alta de 0,95%, fechou nos R$ 38,30, sinal de fundo ascendente, possibilidade de uma possível compra com stop aqui embaixo. Ontem, depois da minha análise, teve aqui uma estilingada para baixo nos últimos minutos, os últimos 30 minutos do pregão, fiz a análise mais cedo ontem, terminou subindo aqui, antes ela bateu no ponto de stop da minha compra, que estava abaixo da mínima desse candle aqui. Foi lá beliscar, acionou minha saída, essa operação de compra da Petro gerou então uma perda aqui, essa perda foi de 1,79% na operação, e sobre o capital total, uma redução de 0,45%. Gerou um sinal de alta, não consegui acompanhar esse último hora de pregão hoje, devido a um evento que eu fiz na Blue 3 Investimentos de Ribeirão Preto, e aqui seria uma alternativa de voltar para a compra. Eu vou ficar de olho no início do próximo pregão para possível reentrada no papel. Enfim, quem tiver comprado ainda, dá para colocar o stop abaixo da mínima desse fundo aqui, abaixo dos 37,83, dá para deixar nos 37,79 o stop dessa operação. Porque depois desse sinal de alta, se ela vier aqui e reverter esse sinal de alta, voltar aqui para baixo, aumentará a probabilidade dela quebrar a sua estrutura de alta aqui no gráfico diário. Então, perder esses 37,47 que mudaria a tendência do papel. Então, por esse motivo, aqui seria um sinal de saída da posição. Reforça esse sinal de alta ao superar a máxima do pregão de hoje em 38,49. Vale 3. Fechou o pregão aqui em alta de 0,5%. Ainda não conseguiu nem superar a máxima do pregão anterior, nem fechar acima dessa região aqui de antigo suporte, que pode funcionar como resistência, nem um gapzinho ali de baixa de corpo, né? Aqui é esse fechamento para essa abertura aqui, ó, essa distância aqui. Então, aqui nós temos uma região de resistência dos R$ 56,38, por volta de R$ 56,38, até um patamar aqui de R$ 56,71. É uma região aqui de resistência. Na realidade, é uma região de avaliação de força aí de compradores em cima do papel. O ideal é que fizesse um fechamento até acima dos 57 da média móvel no próximo pregão para aumentar a probabilidade de recuperação do papel. Mas lembrando que eu comentei do Ibovespa, a expectativa maior ainda é ou de fazer algo assim, ou mesmo já no próximo pregão de continuar o seu movimento para baixo, perdendo as mínimas aqui anteriores. Essa é a expectativa maior. Por quê? Porque está dentro de uma tendência de baixa. Enquanto não tiver algum indício de força por parte dos compradores, a probabilidade maior é o preço ir a favor da tendência. Posição aqui em aberto que a gente tem é da EZTC3, que fechou o pregão de hoje em alta de 1,78%, já era na superação de máxima do que no anterior. Ainda seguimos dentro do papel. É lógico que essa superação de máxima aqui não seria algo tão legal, apesar de ser ainda um movimento de correção. Então, se eu tiver alguma mudança de stop dessa posição, colocando stop, por exemplo, de proteção de lucro, eu informarei isso dentro do aplicativo DV Invest, porque ela já gerou praticamente uma relação risco-retorno de 1 para 1, do ponto da nossa entrada, que foi aqui nesse grande candle de baixo, e essa superação, ela configuraria um movimento de alta no gráfico diário que pode começar a ganhar força aqui e voltar até para cima desse patamar. Seria um caminho menos provável, mas ainda é uma das possibilidades, então por isso que eu vou avaliar aí com calma e comunicar isso dentro do aplicativo se houver alguma mudança de stop dessa operação. Depois disso eu vou falar aqui dos destaques de alta e de baixa, pelo menos até o momento que eu entrei aqui na hora do leilão de fechamento. Estava entrando no leilão de fechamento. O destaque de alta novamente foi a MBO3. Só que, não, a MBO não, a MOB3, é um ativo novo dentro da nossa bolsa, que está vinculado ali a Vamo 3, enfim, a MOB3.
Só que como não tem basicamente dados, né, um histórico gráfico, não faz muito sentido eu ficar comentando o papel nesse momento, a não ser que fosse focar em day trade. Porque aí teria os dados de ontem e os dados de hoje no intraday para fazer algum tipo de avaliação. Mas como não é o foco aqui, o foco é swing trade, tem poucos dados para fazer qualquer avaliação desse papel. ALPA 4, alta de 3,88%. Com isso, ela deixa a tendência ali um pouquinho mais indefinida por conta dessa sinalização de fundo ascendente, apesar do topo ser ainda descendente. E esse sinal de alta fechou acima de níveis de resistência, a não ser só a média, mas aqui ainda é um desafio importante. Quem tiver comprado já tem um ponto de colocar um stop numa posição comprada, que seria abaixo dos R$ 6,04. O ponto técnico seria esse. Se ganhar força aqui para cima, bater aqui depois de um terceiro candle e fizer algo assim, ó, seria uma das formas de possível saída também, de tirar esse stop daqui e colocar abaixo da mínima do terceiro candle do movimento, desse movimento aqui, ou abaixo da mínima de um fundo ascendente do gráfico 120 minutos. Então, abriria compra desse sinal de fundo ascendente? Não, não abriria compra. Olhando o gráfico semanal, ainda é um desafio importante. Agora, se ela vier para cima dessa região aqui, ó, me interessaria mais por compra nesse papel já, com sinais de alta ali, no mínimo acima da região de 6,50. No mínimo. Seguindo para a gente falar aqui de HPV3, queda forte de 11,28%, com gap de baixa. Olha só o comportamento do preço desse ativo em cima da média. Então você fala assim, não, eu vou arriscar a compra aqui contra a tendência. Olha o que é que acontece. Se não saiu aqui, né, igual eu estou comentando ali na CSAN3, chegou ali, ó, você está aqui a 1, 2, 3 candles, perdeu essa mínima aqui, ó, quebrou a sequência de mínimas ascendentes, você pula fora da operação comprada, porque você está operando com um ativo que está dentro da tendência de baixa. Então você tem um risco maior. O que pode acontecer a favor da tendência? Um gap de baixa desse. Então isso aqui seria um sinal de saída para quem estava comprado nessa ação. E é uma ação que, se a gente olhar para um gráfico mensal, está muito ruim. Olha só o comportamento do preço em cima da média. Só ficou aqui um tempinho acima, já voltou para baixo, perdeu a mínima do candle, mais um motivo de saída para quem está comprado no prazo maior, afundando, um cenário realmente bem negativo em diferentes prazos operacionais. Não tem, por mais que o movimento do gráfico semanal seja muito grande para baixo, podendo ter algum processo de repique, pegando aqui até um prazo maior, é um ativo que pode vir a buscar sim a sua mínima histórica. Dá um semanal aqui, dá um zoom menos no semanal, ó, região de suporte aqui, ó. Essa região aqui, essa parte de preço que ela já está batendo numa primeira parte, na faixa dos 2,25, mas o ponto mais baixo mesmo vai ficar lá na região de R$ 1,93. Dos R$ 2 até o R$ 1,93, região de suporte. Pode sim bater aqui e gerar algum repique alto, mas por enquanto sem sinal de alta e, pelo contrário, mais um pivô de baixa no papel, aumentando a chance de caminhar para os próximos níveis, como os R$ 2 e, na sequência, R$ 1,93. BBDC4 terminou o pregão de hoje com alta de 0,76%, mas sem quebrar ainda a sequência de máximas descendentes. Compra aqui nesse ponto contra a tendência com stop aqui, eu não faria por conta do tamanho do candle. Primeiro é contra a tendência. E aí, por ser contra a tendência, com stop grande desse jeito e níveis de resistência muito próximos, eu evitaria, por mais que dê certo a operação. Eu daria preferência por, se for para abrir compra em BBDC4, esperar essa reversão de tendências, quebrar essa estrutura de baixo aqui, superar essa máxima, que está localizada em 12,33, a partir desse momento, planejar uma compra através de uma avaliação da correção, seja no tempo ou no preço, para uma compra aí em um sinal de alta em cima de nível de suporte, média móvel, topo aqui anterior, essa região aqui na faixa de 12,88 a 12,70 como nível de suporte também seria algo interessante de executar uma entrada, algo assim, ó. Mas, enfim, de maneira geral, ainda é um ativo alinhado para baixo em diferentes prazos operacionais, aqui diário, bem definida a tendência de baixa desse papel, algo assim, tá? Só simplificando aqui os movimentos, principalmente destacando os topos principais do ativo. Lá semanal também muito forte para baixo e o mensal em cima de uma região de suporte, mas com chance de poder entrar um pouco mais nessa região aqui. Já testou região de 11,75 até um patamar de 11,14. A mínima desse mês, 11,63. O próximo ativo a ser comentado também desse setor, em NBR32, com o Inter aí, com a tendência de baixa nesse momento. Olha o semanal, perdeu a tendência dele de alta,
gerou pivô de baixa, tirando qualquer motivo de estar comprado, pelo menos no curto a médio prazo, e observe novamente, ó, cai, aí tenta subir de maneira fraca, por enquanto agora está caindo um pouquinho mais fraco, mas está caindo a favor da tendência, segue aí respeitando a média. Arriscar alguma compra nessa ação? Não vejo ainda, a não ser que faça algo assim, ó, fecha ali acima da média e gere nova máxima para entrar comprando esse papel, arriscando um pouco mais, tentando pegar um pedaço de um repique de alta no gráfico semanal, que pode vir a buscar a média, essa região aqui de resistência na faixa ali dos 30,50 a R$ 31. Mas nesse momento, cenário ainda desafiador para essa ação, apontando ainda para os próximos níveis de suporte gráfico semanal. O próximo nível está já testando esse patamar aqui, ó, é um suporte, região ali dos 26,60 a 25,60. Abaixo disso, a gente vai olhar um pouco mais para essa faixa aqui de preço, onde tem mais testes. Começa ali na casa dos 24,40 e vai até um patamar de R$ 23, número redondo. Depois de INBR 32, CSMG3, Copasa afundando aqui depois de ter feito ali um topo no gráfico semanal, topo descendente. Perdeu força, afundou, fechou abaixo da média, está confirmando isso e o caminho mais provável testar esse suporte dos 21,90 até os 21,70. Lembrando que se ela fizer algo assim, ó, ela gera o chamado M, o chamado topo duplo, e consequentemente ela gera um sinal de mudança de tendência. Lógico que torna-se ainda mais relevante essa mudança de tendência abaixo dessa região aqui de preço, mas de maneira geral isso aqui já seria um sinal que deterioraria a tendência de alta do papel abaixo dos 21,70, falando da tendência de curto a médio prazo, porque a tendência já do gráfico diário é basicamente de baixa nesta ação. O outro ativo para falar aqui é LET3, que solicitações de vocês, todos os ativos aqui solicitações de vocês. A LET3, depois de um gap de alta, não dá sequência logo depois, tenta até vir aqui para cima, mas perde força. Está em cima agora do suporte ali do fundos anteriores e do gap. Para criar uma expectativa positiva, fechar acima da média e gerar nova máxima. Perdeu a mínima desse candle, vai aumentar a probabilidade de buscar essa região de fundo anterior. Então ainda é um cenário que eu não gosto muito para compra desse papel. Se fosse arriscar uma compra de fundo ascendente aqui, seria com menos capital para tentar pegar algo para cima. Ou seja, aqui ela anula a tendência de baixo e aqui ela pode gerar um fundo ascendente que ganhe força como sendo aqui uma onda 3. É o que apoiaria um pouco mais tomar esse risco nesta ação. Mesmo assim, eu colocaria menos capital para uma possível compra de fundo ascendente no papel, superação da máxima de hoje 35,68 e stop ficando abaixo de 34,77. Cosan, a ação que está bem mal em termos de tendência, topos e fundos descendentes, né? Vários ativos estão desse jeito, mas a Cosan vem com um cenário um pouco mais deteriorado. O gráfico quadrimestral afundando, está em cima aqui num patamar de suporte na faixa ali dos... A gente começa na faixa dos R$ 9, se estende até um patamar ali de R$ 8,40, falando de prazo mais longo, gráfico mensal, mas é uma faixa de preço importante, de suporte. Depois disso, vai ter outro nível lá na faixa do 7,20, por volta de 7,20, 7,40. São os níveis onde pode parar de cair e começar a subir. Tem algum sinal de mudança? Olhando o gráfico semanal? Não, a tendência semanal também de baixo. Só que o movimento já é bem longo para baixo. Se olhar para o gráfico diário, já tem algum sinal de alta? Ainda não. Como o movimento do semanal é bem longo para baixo e está em cima de um patamar importante de suporte do mensal, se for arriscar algo, dá para arriscar contra a tendência por conta de um suporte mais relevante de prazo maior. E aí seria comprar ou superar essa máxima e botar o stop aqui embaixo. Pode dar errado? Sim, é que como tentou quem comprou aqui, mesmo não testando suporte mais relevante, quem comprou essa superação de máximo, bateu na média e já afundou. Então, usa menos capital, mas seria um dos ativos aqui, pelo menos olhando os movimentos mais limpos, zona de suporte, movimento longo para baixo semanal, daria para arriscar essa compra aí contra a tendência em Cosan, sendo mais agressivo, para um perfil mais agressivo. Quem pediu aqui também para falar de Coin 11, um ETF aqui, falar de Coin 11, não tem muito o que falar dele, porque não tem muitos dados desse ETF, né? Pediu para falar de Coin 11, é que não tem muito dado, seria o ETF de Coinbase, né? Enfim, não tem dado para ser avaliado igual a MOB 3. É igual falar aqui de a MOB 3, nem está aparecendo aqui para mim, ó, a MBO3. A MOB 3, se eu não me engano. Nem aqui está aparecendo. Aparece quando eu boto aqui quais são os destaques de alta e de baixo. Aqui, ó, a MOB 3. 17% de alta hoje. Olha só tem 2 candles.
Então não tem muito como falar de Coin 11 também. Fica difícil fazer qualquer tipo de avaliação. É isso, amigos. Muito obrigado aí por sua atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento do pregão. Um grande abraço, like, joinha e até a próxima análise de fechamento. Coloque aqui embaixo os ativos que você quer que sejam comentados na próxima análise de fechamento. Até mais.